Irmãos e irmãs, hoje é uma data importante na família. Comemoramos nessa data o Dia dos Pais. Então eu gostaria de fazer uma breve reflexão pensando nesta data importante na vida familiar. Muito embora na nossa cultura celebramos com muita razão, com muita propriedade o Dia das Mães, com muito vigor, com muito entusiasmo, e às vezes no Dia dos Pais muita repreensão, muita exigência para com os pais. E nem sempre nós atribuímos na cultura o devido papel que a paternidade exerce na família, especialmente nessa cultura em que a discussão de gênero é tão exacerbada, uma discussão inócua, descabida, sem sentido. A figura paterna ocupa um lugar de extrema importância na vida dos filhos. Então, eu gostaria nessa manhã de falar um pouco sobre essa figura paterna olhando para Deus como Pai. O Deus que nós conhecemos também é Deus Pai. Porque a figura paterna na Bíblia é muito forte. E ele é muito forte justamente por isso, porque Deus é revelado como Pai. E se você for atento leitor da Bíblia, você vai ver, especialmente nos capítulos de 12 a 17 do Evangelho de João, Jesus referindo-se a Deus como Pai. E nesses textos, mais de 50 vezes, Jesus está conversando com os discípulos, ele está mergulhado numa relação de conversa com os discípulos, falando dessa relação de Deus como Pai. Nesses capítulos de João, nós temos uma explicitação extraordinária da pessoa de Deus como Pai e Jesus como Filho. E ali nós temos a revelação da Trindade, da presença da Trindade na terra, representada pelo Filho, e exaltando e explicitando o caráter de Deus como Pai. Portanto, nos enche os olhos e também o coração, quando nós olhamos para esse texto de João e outros textos da Bíblia, em que Jesus apresenta-nos a Deus como o Pai. E de forma incomparável, ele descortina a intensidade de um relacionamento com Deus nunca visto antes. Não é à toa que esse texto é compreendido como um texto em que a Trindade está revelada no Filho, exaltando a figura paterna. Eu gostaria, portanto, falar de 3 atributos de Deus que a Bíblia nos apresenta como Pai. O Deus que nós chamamos de Pai, que Jesus ensinou-nos a chamá-lo de Pai nosso, que está no céu. A primeira figura que nos vem de Deus como Pai é o Pai provedor. Deus como Pai provedor. A própria criação é a plena demonstração do cuidado de Deus com o ser humano. A abundância de possibilidades para se cultivar e colher alimento, a variedade de recursos naturais, tudo aponta para a provisão de Deus. E mesmo com a péssima administração feita pela humanidade, os recursos continuam suficientes para nos colocar o pão na mesa. A criação é pródiga, é prodigiosa, ela nos revela a provisão de Deus como nosso Pai, um Pai que é prodigioso, abundantemente prodigioso, que nos provê o pão à mesa. Na oração de Davi, quando ele convida o povo a ofertar
recursos para a construção do templo de Jerusalém, ele vai fazer uma linda oração, e nessa oração ele vai dizer: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Meu irmão, minha irmã, eu sou de uma geração em que a figura paterna é a figura do provedor, é a figura daquele que sai cedo de casa para laborar, para trabalhar, para colocar o pão diário dentro de casa. Eu sou de uma geração em que logo cedo os filhos entram nessa atividade também de trabalho para contribuir para que o pão chegue à mesa, para fortalecer o orçamento para que o pão chegue à mesa. Eu sou dessa geração, olhava para o meu pai com a figura daquele que muito trabalhava para colocar o pão na mesa, isso muito me orgulhava. Mas uma coisa fundamental que eu aprendi dentro de casa era naquelas noites em que o meu pai nos chamava para orar, e nessa oração ele agradecia pela provisão de Deus dentro de casa. Esse sentimento de gratidão, de que não é pelo esforço humano, não é pelos recursos pessoais, não é pela possibilidade nossa humana que nós conseguimos pôr à mesa, dar atenção aos filhos, dar subsistência à família, mas é nessa condição de que nós temos porque Deus nos dá. Nós temos porque Deus nos provê os recursos, a saúde, o vigor, a condição do trabalho, a capacidade cognitiva, a possibilidade de exercer atividades ímpares. Estes recursos todos vêm do Deus da provisão. E é isto que nós precisamos, como pais, transferir, incutir, colocar no coração de nossos filhos, que o nosso Deus é o Deus da provisão. Toda provisão vem de Deus. E é esta referência que nós temos como filhos do Deus dos céus, que nós podemos transferir ao coração dos nossos filhos. Os recursos que nós temos, não fomos nós que amealhamos. Os recursos que nós possuímos foi porque o Deus provedor nos deu para a glória dEle, para benefício nosso. E os nossos filhos precisam compreender isso através do nosso exemplo como filhos do Pai provedor. A Bíblia também coloca-nos Deus como Pai, não apenas provedor, mas Pai amoroso. Pai amoroso. Em 1 João capítulo 4, versículo 16, assim se expressa João: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Se há uma expressão que perpassa toda a revelação bíblica de Deus, é que Deus é amor. A essência do caráter de Deus é amoroso, amor que provê justiça, amor que provê graça, amor que provê salvação, amor que provê livramento. Deus é amor. E esta expressão gloriosa do amor de Deus está lá, como diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a expressão gloriosa, maiúscula do amor de Deus está no seu Filho, que expressa a expressão exata do ser de Deus, que é o nosso Salvador. Portanto, quando nós olhamos para Deus como Pai, nós olhamos para o amor de Deus que está expresso na cruz do Calvário, o Deus que nos amou em Cristo Jesus. E Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho,
que clama, Abba, Pai. Essa expressão, Abba, Pai, a expressão Abba é uma expressão aramaica de tratamento doméstico. Jesus lança mão dessa expressão quando ele está no Getsemane, em que ele está agônico, antevendo todo o sofrimento e antevendo a sua missão especial na cruz. Ele vai orar, e quando ele ora para Deus, ele fala, Abba, Abba, Pai. E essa expressão em aramaico quer dizer, papai, Pai querido, Pai amoroso. É uma expressão aramaica de tratamento doméstico, da intimidade da relação. E aqui, Paulo usa essa expressão para dizer que Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. É esse amor de Deus que nos adota em Cristo Jesus. Ô meu irmão, ô minha irmã, os nossos filhos precisam aprender essa relação profunda do amor de Deus a partir da nossa vida com Deus, a partir da nossa experiência de Deus como filho, como é importante na nossa paternidade, na nossa relação de educação, de formação, do caráter, da espiritualidade, da educação dos nossos filhos, eles verem-nos como filhos do Pai amoroso, e eles, olhando para nós, buscando essa relação para si mesmos, como é nossa responsabilidade, da nossa paternidade, como sacerdotes do lar, apresentar na nossa relação paternal essa filiação de um Deus amoroso que nos adotou em Cristo Jesus. Eu estou para dizer para você que você pode oferecer para o seu filho uma boa escola, você pode oferecer para o seu filho, para a sua filha, boas relações de amizade, um círculo muito bacana de amigos, de parentes. Você pode oferecer muitas coisas bacanas para o seu filho, para a sua filha, mas nada substitui uma relação profunda do amor de Deus na vida do seu filho a partir de você. Acho que essa é uma das maiores experiências que a paternidade pode, de fato, legar aos filhos. É construir, amalgamar, forjar no coração dos nossos filhos esse amor profundo de Deus para com Ele, através de você. E isto é uma construção diária. Quando você, diante das crises, diante das angústias, diante das dificuldades, em que os repertórios todos se acabam, e você mantém o seu coração perene, a sua alma pacificada, e você vai à oração, e quando vai à oração, seu filho vai com você, e você ora, Deus Pai amoroso, eu não tenho os recursos, mas o Senhor tem. Quando os nossos filhos veem essa relação de dependência do amor paternal de Deus, nós estamos consolidando no coração dos nossos filhos esta presença maiúscula de Deus através de uma relação de pai. Pai amoroso, Pai que nos ama ao ponto de querer-nos para a eternidade, tirando-nos do império das trevas, transportando-nos para o reino do Filho do seu amor, nos adotando como seus filhos, construindo conosco uma relação profunda de amor eterno. Amor eterno. Ô meu irmão, nesta manhã, papai, eu quero deixar essa palavra ao seu coração. O Deus em que nós cremos é Deus que nós chamamos de Pai amoroso, que em Cristo Jesus nos amou, adotando-nos como seus filhos para a eternidade. Os nossos filhos precisam passar por essa profunda experiência a partir da nossa relação na paternidade. É tão comum nós vermos na nossa cultura, fora do cristianismo, homens que constroem uma relação de medo com a divindade. Você pega, por exemplo, os muçulmanos, eles têm um terror acerca do Deus Alá, eles têm muito temor, muito medo de Alá.
Jesus nos fala de um Deus que nós chamamos de Pai, Pai amoroso. E isso faz toda a diferença na nossa paternidade. Não apenas Pai amoroso, Pai provedor, mas também Pai protetor. A provisão e o amor de Deus Pai se manifestam de diversas formas, e uma delas está na proteção. Nossa fragilidade não é apenas física, mas também temos o inimigo das nossas almas. Pedro ouviu de Jesus a seguinte expressão: Satanás queria peneirar você, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. E esta é uma expressão gloriosa do amor de Deus que nos protege do inimigo das nossas almas. Que coisa extraordinária nós sabermos que Deus é o nosso escudo, a nossa rocha eterna. O Deus que, conforme diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Vai dizer, Deus meu, Deus meu. Ou seja, a revelação bíblica apresenta Deus como aquele que prepara para nós um esconderijo, e Ele mesmo fica na frente desse esconderijo, impedindo qualquer mal que adentre onde nós estamos. Ele é a nossa rocha eterna. Ele sabe das nossas debilidades, Ele sabe das nossas inconsistências, Ele sabe das nossas limitações, e porque Ele sabe quem somos, Ele se coloca sob escudo e sendo a nossa proteção. Por isso que Jó vai dizer na sua angústia: conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó. As tuas mãos me plasmaram. Ou seja, quando nós temos essa relação profunda com Deus e que nós sabemos que o conhecimento que Deus tem de nós, da nossa estrutura, da nossa fragilidade, é o Deus que nos protege nas nossas inconsistências. Por isso que Davi vai dizer: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tuas tribulações. Meu irmão, papai, nessa manhã, eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração. O Deus em que cremos é o Deus provedor, é o Deus amoroso, mas é o Deus que nos protege nas intempéries da vida. É o Deus presente nas tribulações. E também Deus como Pai eterno. O nosso Deus é o Pai eterno que está nos céus. Talvez uma das angústias mais terríveis da paternidade humana é saber que nós não estaremos todo o tempo todo com os nossos filhos. Nós não temos a capacidade de estar todo o tempo atentando, acudindo, próximo, lidando com as demandas dos nossos filhos. Nos escapam, foge ao nosso controle. O fato de saber que somos limitados pelo tempo e pelo espaço, e todo o controle que aparentemente possamos ter, não passa de mera aparência. Nós não temos o controle. Os nossos filhos, quando são pequenininhos, acham que nós somos todo-poderoso. Mas eles vão descobrir, logo, que o pai não é tão poderoso assim. O pai não é tão potente assim. O pai não conhece tanto assim. E as nossas inconsistências e as nossas fragilidades ficam expostas na nossa paternidade. Eles vão descobrindo por si mesmos que aquela figura graúda, consistente, que abraçava, pegava no colo, e é alto, é forte, é musculoso, logo vai revelar as suas debilidades, as suas inconsistências, porque nós somos finitos, nós somos passageiros, mas nosso Deus é eterno. O nosso Deus, a quem chamamos de Pai, é Pai eterno, eterno. E isto é maravilhoso. Não há
algo mais sublime que nós possamos legar aos nossos filhos do que eles construírem uma relação profunda de amor ao Deus que nós chamamos de Pai. Esse talvez seja o maior desafio da nossa paternidade. Levar os nossos filhos aos pés da cruz. Levar os nossos filhos, as nossas filhas aos pés da cruz, para que eles tenham uma relação profunda do amor paternal de Deus em Cristo Jesus. E então, com as nossas debilidades, com as nossas fragilidades, como pai humano também, na nossa filiação, como filhos adotivos de Deus, possamos construir juntamente com os filhos uma relação profunda de amor ao nosso Pai. Eu queria concluir a minha fala dizendo que nunca numa geração é tão importante a figura masculina, forte, vivenciada a partir dos princípios e valores da palavra de Deus. Vivemos tempos em que a paternidade ela deve ser exercida com toda a autoridade, cheia de amor, cuidando atentamente para que os filhos cresçam numa relação afetiva, amorosa, mas muito bem definida na sua sexualidade, na sua referência como ser humano, para que, de fato, a nossa família possa oferecer para a sociedade filhos ajustados, integrados e salvos pela graça de Deus. Que Deus abençoe, papai, a sua paternidade. Que Deus abençoe os seus filhos. Que Deus abençoe a nossa paternidade. Que Deus abençoe os nossos filhos. Que Deus abençoe a nossa igreja, dando-nos relacionamentos profundos com a paternidade de Deus, o Deus a quem chamamos de Pai Nosso. Que Deus nos abençoe. Vamos então agora ouvir uma vez mais o coral da nossa querida igreja.